Patrimônio histórico é um título conferido a um bem normalmente do passado, considerado valioso a um povo, uma sociedade, uma região ou uma comunidade, com o objetivo de preservar um legado para gerações futuras. Por que o patrimônio histórico é importante? Cuidar do patrimônio da identidade da sociedade, noção dos pertencimentos às pessoas, significado à vida dos moradores, mais união e força da cidade, gera trabalho e renda, como por exemplo a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, que se tornou a principal fonte econômica da cidade, o turismo. Alguns exemplos de patrimônio histórico no mundo são as pirâmides de Gizé, no Egito, Machu Picchu, no Peru, a Estátua da Liberdade, nos Estados Unidos, Muralha da China, Torre de Pisa, na Itália. E alguns exemplos no Brasil seriam a cidade histórica de Ouro Preto, Minas Gerais, o Centro Histórico de Olinda, no Pernambuco, o Pelourinho, em Salvador, a Estação da Luz, em São Paulo, o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro e o Teatro Amazonas, em Manaus. Patrimônio cultural é tudo aquilo que possui importância histórica e cultural para um país ou uma pequena comunidade, como a arquitetura, festas, danças, músicas, manifestações populares, culinária, edifícios, monumentos, obras de arte, entre outros. O Decreto de Lei nº 25 apresentou o seguinte conceito: constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. Se o patrimônio cultural desaparecesse, ficaria difícil contar as tradições e a história de uma cultura. A valorização do patrimônio histórico-cultural é a valorização da identidade que molda as pessoas. Por isso, preservar as paisagens, as obras de arte, as festas populares, a culinária, qualquer outro elemento cultural de um povo é manter a identidade desse povo. Por isso, a sua preservação é importante para a conservação da memória de um lugar ou povo. O patrimônio cultural é dividido em dois grupos, que variam de acordo com a sua natureza. São eles patrimônio material e patrimônio imaterial. Patrimônio cultural material consiste nos objetos em que podemos tocar, ou seja, são tangíveis. Tudo aquilo que é realizado com materiais concretos e que identifica um monumento histórico, um povo, uma cultura ou uma cidade. Abrange os museus, monumentos arquitetônicos, igrejas, bibliotecas e etc. Vamos tomar como exemplo a história do Cristo Redentor, no Morro do Corcovado. Quando vemos aquele monumento, sabemos que se trata do Rio de Janeiro. A estátua do Cristo Redentor, inaugurada em 1931, é a vista da maior parte da cidade e tornou-se um símbolo do Brasil, o mais visitado do Rio de Janeiro, e se acaso desaparecesse, certamente um pedaço da história da cidade ficaria incompleto. Também se contemplamos as ruínas jesuítas de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul, entendemos que se refere a uma época específica da história do Brasil colonial. O patrimônio cultural imaterial são os bens que não posso tocar, ou seja, são intangíveis e abrangem as expressões simbólicas e culturais de um povo, como as festas, as danças, músicas, saberes, costumes, formas de expressão, entre outros. A dança do frevo, típica de Pernambuco, ninguém pode tocá-la, mas sabemos que ela faz parte da identidade desse estado. Igualmente, a maneira de fazer certas comidas é um ato importante a ser preservado, pois se une saberes que só existem em determinado lugar. O exemplo é o modo artesanal de fazer queijo de Minas. O jeito único de transformar o leite em queijo, as formas utilizadas para moldá-la e a temperatura fazem este alimento ter um sabor especial e merece ser preservado. Patrimônio ambiental. Bom, o que é a biodiversidade? A biodiversidade é a variedade de vida. Na natureza do planeta Terra, existe uma enorme variedade de vida, ou seja, biodiversidade. O patrimônio ambiental é um conjunto de bens naturais que deve ser conservado e protegido por todos, através de atitudes e consumos mais conscientes. Vamos observar no vídeo a seguir como está a situação na área urbana e do meio ambiente nos dias de hoje. A poluição atmosférica nas regiões urbanas tem aumentado devido à crescente atividade industrial e ao aumento do número de veículos motorizados em circulação. A qualidade do ar urbano tem causado sérios problemas a condições de vida das pessoas, das plantas e dos animais que vivem nas cidades e arredores. Os principais problemas ambientais urbanos são
a poluição, ilhas de calor, inversão térmica, chuva ácida, enchentes e deslizamentos de terra. Os diferentes tipos de poluição, como a poluição do ar, das águas e do solo, são problemas ambientais urbanos muito comuns nas cidades brasileiras. A destruição de florestas, poluição de rios e mares e o perigo do desaparecimento de espécies, por exemplo, são alguns dos pontos que impactam na sobrevivência de ecossistemas inteiros e na manutenção da biodiversidade. Por isso, precisamos de verdade mudar nossos hábitos e repensar a forma como vivemos atualmente. O uso consciente dos recursos naturais, a conscientização das gerações futuras sobre a preservação ambiental e a criação de leis que garantem a preservação do meio ambiente são as principais medidas para diminuir o impacto ambiental. À medida que os grandes centros urbanos se desenvolvem, cresce também o número de desafios voltados à gestão, mobilidade e preservação ambiental. A responsabilidade social e a preservação ambiental significam um compromisso com a vida e com o futuro. Comece hoje, faça você a sua parte e mude seus pensamentos e hábitos. Contribua para um mundo melhor. Para contarmos a história da Estação da Luz, precisamos voltar no ano de 1867. Em 1867 foi construída a primeira estação ferroviária de São Paulo Railway, no bairro da Luz, em terreno cedido pelo governo da província de São Paulo. Esta ferrovia com 159 km que ligava o Porto de Santos a Jundiaí, tendo como ponto de passagem a cidade de São Paulo, foi construída para escoar principalmente as mercadorias provenientes da economia cafeira. Ela também cruzava os municípios de Cubatão, Santo André, Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, Mauá e São Caetano do Sul. 10 anos depois, suas linhas e instalações não mais comportavam o movimento de passageiros e cargas. Essa decorrência desse fato, foi desenvolvido um novo projeto para a Estação da Luz, que ocuparia uma área de aproximadamente 7.500 metros quadrados, de autoria de engenheiros ingleses, construído em material exclusivamente importado da Inglaterra. Depois de 5 anos de iniciadas as obras, a estação foi inaugurada em 1901. Nas décadas de 1990 e 2000, a Estação da Luz passou por uma série de reformas. Uma delas foi projetada pelo Paulo Mendes da Rocha e seu filho Pedro Mendes da Rocha. O objetivo principal foi adaptá-la para receber o Museu da Língua Portuguesa. A Estação da Luz pode ser muito bem considerada um patrimônio histórico, porque ela representa parte da história e os seus aspectos também representam parte da história e da época em que ela foi construída. Acerca dela pode-se dizer de certos aspectos históricos que o relógio dela é influenciável, era ponto de referência no ajuste dos demais relógios da cidade de São Paulo. Também pode-se dizer que o contexto em que a Estação da Luz foi construída, que era o contexto das ferrovias, que estava intimamente ligado com a economia cafeira do estado de São Paulo, que também estava intimamente ligada com o café ser, naquela época, um dos produtos mais cobiçados mundialmente. Isso levava que os fazendeiros, produtores de café, ficavam geralmente no interior do estado ou mais afastados do litoral, necessitassem de um meio de transporte seguro, rápido e barato para transportar a carga de café. E nisso surgiu as ferrovias. E nisso também surgiu a Estação da Luz, que serviu como ferrovia para interligar Jundiaí até o Porto de Santos, assim facilitando o transporte de café no primeiro momento. Também, acerca da arquitetura da Estação da Luz, pode-se dizer que ela foi tombada e considerada patrimônio arquitetônico para a cidade de São Paulo. E ela foi planejada pelo arquiteto britânico Charles Henry Driver. E ela apresenta um ecletismo, uma arquitetura eclética, que isso é considerado na história como um estilo arquitetônico que, pelos avanços ocorridos na primeira Revolução Industrial, houve certa mudança do paradigma da arquitetura,
porque se havia o surgimento de novas técnicas arquitetônicas. Então isso gerou uma certa liberdade para os arquitetos, para os estudantes de arquitetura planejarem as suas construções utilizando-se de vários estilos, como por exemplo misturando o neobarroco com o neoclássico, entre outras coisas, e também se utilizando de novos materiais como o ferro, o vidro, entre outras coisas. E assim pode-se dizer que a arquitetura da Estação da Luz, que é eclética, ela tem semelhança com a arquitetura neoclássica. Isso é uma forte característica da história dela, da história de São Paulo também naquela época, e da arquitetura mundial naquela época também. Meu nome é Pedro e agora eu vou falar do porquê a Estação da Luz é um patrimônio cultural. A Estação da Luz é um importante patrimônio cultural da cidade de São Paulo, pois nela temos a história da cidade de São Paulo e, decorrente da estação, temos essa diversidade cultural em nossa cidade, pois era a principal forma de imigrantes e turistas de chegarem à nossa cidade, sendo fundamental para a formação da cidade em que conhecemos hoje, tanto em sentido econômico quanto em sentido cultural. Também está anexado à estação o Museu da Língua Portuguesa, importante patrimônio cultural que conta principalmente a história e a influência da língua portuguesa no mundo e também no Brasil, sendo um elemento fundamental da nossa identidade cultural. Também há outros patrimônios culturais em torno da Estação da Luz, como a Pinacoteca, um importante museu de arte do Brasil, que contém acervos com pinturas e esculturas, entre outras coisas. Nesse museu há mais de 10.000 peças que abrange a história da pintura brasileira. O IPAM é uma autarquia federal que está vinculada ao Ministério do Turismo. Ele atua na preservação e conservação do patrimônio histórico, artístico e paisagístico do Brasil. O Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico foi fundado em 3 de janeiro de 1937, vinculado ao Ministério da Educação e Saúde, no período do presidente Getúlio Vargas. Nessa época, pela autopropaganda do Estado Novo com relação à cultura nacional, recebeu impulsionamento do governo e foi apoiado por vários intelectuais da época. E em 1946, ele se tornou o Instituto IPAM. Na época do regime militar, ele se tornou o motor do filtro cultural militar, para colocar a cultura e serviço a desenvolvimento e expansão socioeconômicos. Acabado este período, com a redemocratização, ele foi mais liberal no sentido da forma de ver a cultura, e começou a... O IPAM realiza pesquisa documental, recolhendo depoimentos de mestres, fotografias, registros sonoros, filmes, trabalhos acadêmicos, entre outros, a fim de reunir informações acerca do registro, que é conhecido como inventário. A documentação nada mais é do que um dossiê de registro, que indicará em qual dos livros de registro o bem cultural deverá ser registrado. Livro de registro dos saberes são conhecimentos, modo de fazer, que parte da identidade cultural da sociedade, técnicas de produção, habilidades próprias na produção de objetos, que identificam grupos e comunidades, como a acarajé das baianas e o pão de queijo mineiro. Livro de registro das formas de expressão são artes e linguagens através das quais as comunidades, grupos e etnias transmitem seus saberes, como a música, artes cênicas, literatura, pintura, dança, como o vaneirão do Rio Grande do Sul, o frevo de Pernambuco e o axé music da Bahia. Livro de registro das celebrações são cerimônias de uma comunidade, como festas, procissões, romarias e celebrações rituais do calendário. A Romaria de Nossa Senhora de Aparecida em São Paulo e Sergipe, Romaria de Padre Cícero em Juazeiro do Norte. Livros de registro dos lugares são espaços que marcam a identidade coletiva, como as feiras, mercados, lugares de devoção, santuários, praças, referências naturais, Cristo Redentor no Rio de Janeiro, Pelourinho em Salvador, Praça da Sé em São Paulo.